Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, no nosso último encontro aqui da Katha Upanishad, nós falamos sobre o samsara e sobre o samsari como esta pessoa que não consegue enxergar a identidade entre o indivíduo e o todo. Esta pessoa que está apenas apoiada nos nomes e formas e não na essência, na natureza do universo, que é uma só, que é Ishvara, que é Brahman, que é o livre de limitação, esta pessoa é o samsari, porque esta pessoa está sempre correndo atrás desses objetos, como se esses objetos fossem responsáveis ou até mesmo capazes de completá-lo, ou seja, de torná-lo esta pessoa plena, satisfeita e feliz que ela tanto deseja ser. Portanto, esta pessoa que corre o tempo inteiro atrás desses objetos, que não entende que mesmo na diferença entre nomes e formas existe uma mesma natureza, este é o samsari. E como então sair desse samsara? Esta é a grande pergunta. Então a Upanishad continua dizendo que para que este samsara seja dissolvido, é necessário enxergar essa identidade entre o indivíduo e o todo e compreender que os objetos à nossa volta não são responsáveis pela felicidade que a gente tanto busca, pois essa felicidade já é aquilo que eu sou. Portanto, eu não preciso buscar aquilo que eu sou, eu preciso entender aquilo que eu sou. E esse verbo entender tem toda a relação com o próximo mantra da Upanishad, que fala que é através da mente que esta identidade entre o indivíduo e o todo é entendida, é estabelecida. Porém, contudo, todavia, você já deve ter cansado de ouvir por aí nas aulas de Vedanta que a mente é limitada. Então, como é que uma mente limitada vai reconhecer ou vai compreender aquilo que é ilimitado? Fato é que a mente funciona apenas através de nomes e formas. É assim que a mente se relaciona com o mundo. E, portanto, como é que a mente vai se relacionar com aquilo que é livre de formas? Como é que a mente vai se relacionar com aquilo que é livre de nome, livre de qualquer qualificação? E aí é bastante interessante porque este mantra da Upanishad usa o verbo ver, usa o verbo enxergar, pashyati. No fim do mantrinha ali está escrito pashyati, ou seja, deve ser visto, deve ser enxergado. Este é o verbo usado. E aí eu vou fazer um link com outros textos para que a gente possa compreender o contexto deste verbo enxergar, deste verbo ver, que é tão simbólico aqui dentro do mantra. Quando a gente estuda os Yoga Sutras de Patanjali, logo no terceiro sutra, Patanjali usa o verbo ver, tadadrashtu swarupe avasthanam. Então está ali o verbo drashtuhu, que significa ver também, enxergar. Mas vamos fazer o link com o sutra anterior, o sutra 2, porque senão a gente não vai entender o que ele está querendo dizer no sutra 3. No sutra 2, Patanjali define a palavra yoga dizendo yogaschitta vritti nirodha. Yoga é a capacidade de estabelecer um comando sobre a mente. Esta é a tradução simples do sutra.
mas a gente tem que abrir esse sutra para entender por que a gente quer ter um comando sobre a mente. Porque ter um comando sobre a mente simplesmente não nos traz nada, não significa coisa alguma. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, estabelecendo um comando sobre a mente, eu consigo dissolver as identificações com os objetos com os quais eu me relaciono. E objetos com os quais eu me relaciono são todos esses objetos à minha volta, mas principalmente o meu corpo, a minha mente, os papéis que eu desempenho, os meus pensamentos e as minhas emoções. Todas essas coisas têm formas. Então, é necessário que eu dissolva a minha identidade dessas formas, porque eu não sou limitado por nome ou forma alguma. Eu sou livre de limitação. Então, yoga é a capacidade de dissolver as identificações com os objetos com os quais a gente se relaciona. E ali ele diz então no Sutra 3, Tadadrashtu Swarupe Avasthanam. Então, aquele quem dissolve as identificações com os objetos com os quais se relaciona, vê Swarupaha, entende, enxerga a sua própria natureza. Porque uma vez que a gente se despe de todos esses nomes e formas com os quais a gente tanto se identifica, o que sobra é a existência, o que sobra é a consciência, o que sobra é o ser. Então, como é que este verbo enxergar e a questão colocada aqui no mantra, que é o ser deve ser compreendido pela mente, se juntam na história toda? E para isso eu vou usar mais um exemplo, eu vou citar um outro texto que é o Brahma Sutra e principalmente o Bhashyam, o comentário de Shankara sobre o Brahma Sutra. E ali, Shankara, comentando o Brahma Sutra, diz o seguinte: a mente deve ser amadurecida através do estudo, através da meditação, através de uma vida de yoga. Esta mente agitada, esta mente distraída, se torna uma mente meditativa, ou seja, uma mente que tem um foco, uma mente que tem um objetivo, que é este objetivo de conhecimento. E, mais uma vez eu te digo, você já deve ter ouvido várias vezes nas aulas de Vedanta que o conhecimento do ser não depende de ação alguma. Então, como é que a minha mente, que age, que depende de ações, vai enxergar o ser que não é enxergado, que não é visto através de nenhuma ação da mente? E aí que entra este grande exemplo que Shankara nos dá. Porque ele diz, a mente, ela é amadurecida até um certo estágio. E esta mente, em um determinado momento, de fato, está preparada para ter esta compreensão do livre de limitação. Mas como é que se dá esta compreensão do livre de limitação sem ser através de uma ação? E ali Shankara explica de uma forma muito linda, dizendo que a última ação que você pode fazer dentro desta preparação, dentro deste caminho de amadurecimento, é abrir os seus olhos. Porque abrir os seus olhos significa a clareza, significa a visão. Manter os olhos fechados representa a permanência na escuridão, na ignorância. Então você tem essa opção, ou você fica com os seus olhos fechados e permanece na escuridão, na ignorância relativa à sua natureza, ou então você abre os seus olhos para ver aquilo que está diante de você. Por quê? Porque antes de abrir os olhos, inevitavelmente,
todos nós estamos conceituando na nossa mente, ou pelo menos tentando conceituar, aquilo que é o livre de limitação. A nossa mente, por mais que não alcance esse livre de limitação, fica ali elucubrando o que poderia ser esse livre de limitação. E por um outro lado, a nossa mente também pode se relacionar com nomes e formas que representam o livre de limitação também, como todos esses nomes, Shiva, Ganesha, Vishnu, Krishna, Durga, Saraswati, não interessa. Todos esses nomes e essas formas servem como meios para a gente se relacionar com o livre de limitação. Se relacionar porque você não se relaciona com o livre de limitação. Mas sempre que você ouve um desses nomes, ou sempre que você vê uma dessas imagens, você não está se relacionando simplesmente com aquele nome ou aquela forma. Você está se relacionando com o livre de limitação. Então, é chegado o momento de largar esses nomes e formas. É chegado o momento de largar esses conceitos, essas ideias que eu tenho na minha mente em relação ao livre de limitação para definitivamente vê-lo. E por isso Shankara diz, a última ação que você pode fazer nesse processo é abrir os seus olhos. Porque depois que os seus olhos estão abertos, ver não é uma ação. Você não escolhe ver ou não ver quando seus olhos estão abertos e quando seus olhos funcionam muito bem. Quando seus olhos funcionam bem e eles estão abertos, aquilo que está diante de você é aquilo que existe, é a realidade. E dentro desta analogia, dentro deste exemplo que Shankara dá, aquilo que está diante de você é quem você é, porque o universo à sua volta nada mais é do que um reflexo da sua natureza. Portanto, é através da mente que nós chegamos ao entendimento do livre de limitação, mas não é através de uma mente ordinária. É uma mente madura, é uma mente preparada, é uma mente objetiva, meditativa, que se torna capaz, melhor dizendo, de enxergar, de compreender o livre de limitação que você é. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.